Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre espaços vetoriais, que é a base de todo estudo da álgebra linear daqui para frente. Vocês podem, na geometria analítica, na disciplina de geometria analítica, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com os vetores no plano, tanto no plano quanto no espaço tridimensional. E esses espaços foram munidos de operações, né? Por exemplo, a soma, o produto por um escalar. E essas operações foram estudadas tanto do ponto de vista geométrico quanto do ponto de vista algébrico. Bom, aqui na disciplina de álgebra linear, nós vamos generalizar essa noção que foi vista lá em geometria analítica. Então, você pode pensar, a gente vai ver como o conceito de espaço vetorial é uma extensão do conceito que a gente já tinha visto lá em geometria analítica, tanto do plano quanto do espaço. Então, relembrando, consideremos dois vetores, o e v, no espaço. A gente define a soma destes dois vetores através da lei do paralelogramo. Então, nós temos dois vetores, considere aqui dois vetores, o e v, certo? A soma desses dois vetores era dada pela diagonal do paralelogramo formado por esses dois vetores, certo? Então, essa era a soma vista de uma maneira geométrica, né? O ponto de vista geométrico, interpretação geométrica. Ou seja, a soma entre o e v, o vetor w, que é representado pela diagonal do paralelogramo definido por o e v, como apresentado na figura. Então, isso era a interpretação geométrica que a gente tinha para a soma desses dois vetores. Olhando do ponto de vista algébrico, a gente tem que essa soma satisfaz as seguintes propriedades. Então, ela é comutativa, então a soma entre u e v é igual à soma entre v e u. Ela é associativa, existe o elemento neutro, existe o elemento inverso. Então, geometricamente, é uma soma que satisfaz, essa soma no espaço tridimensional desses vetores satisfaz essas propriedades. Então, dado o vetor v e o escalar k, a gente também tinha definido o produto por um escalar, que era o produto desse número por esse vetor. E o vetor obtido através dessa operação era um vetor que tinha a mesma direção de v, a norma igual ao módulo de k vezes a módulo de v, e mesmo sentido. Se k era maior ou igual a zero, o sentido contrário se k era menor que zero, ou seja, o sinal desse número definia qual era o sentido do vetor, certo? Então, geometricamente, a gente sabia que o produto de um número por um vetor era dado dessa forma. Ou seja, se eu tinha aqui um vetor u e eu multiplicava ele por um certo número em r, a depender do sinal de r, eu obtinha aqui a u tem mesma direção, né? Ou seja, paralelo, e mesmo sentido se k fosse maior do que zero, e sentido contrário se k fosse maior ou igual a zero, que se k fosse menor do que zero, tá? Então, o produto por escalar, ele simplesmente ou esticava ou contraía esse vetor e poderia também mudar o sentido. Então, aqui de novo era a interpretação geométrica que a gente tinha para essa operação. Então, algebricamente, essa operação satisfaz as seguintes propriedades.
multiplicar o vetor V pelo 1 era o próprio V, pelo número 1 dava o próprio V. Associatividade, então K1 vezes K2, né? K1 e K2 em R, dois números vezes o vetor V, era a mesma coisa que multiplicar o vetor V primeiro pelo K2 e depois pelo K1. K vezes V mais U é igual a K vezes V mais K vezes U. K1 mais K2 vezes V é igual a K1V mais K2V. Então, o produto escalar satisfazia essas propriedades, certo? Isso para vetores no espaço. Ou seja, observem que lá na geometria analítica, né, para o conjunto R3, nós tínhamos essas operações tinham interpretação geométrica e satisfaziam algumas propriedades algébricas. Ou seja, a gente poderia olhar o vetor como um objeto algébrico. Essa noção, ela pode ser ampliada, ou seja, a gente pode generalizar essa noção desse conjunto, ou seja, analisar conjuntos de um ponto de vista algébrico, certo? Então, um espaço vetorial V, que a gente vem com a noção de espaço vetorial, ou seja, espaço vetorial V sobre R ou sobre C, que é o conjunto dos números complexos, é um conjunto não vazio, munido de duas operações binárias, soma e produto por escalar, ou multiplicação por escalar, que satisfaz as seguintes propriedades. Então, primeira propriedade para a soma, comutatividade, então U mais V igual a V mais U para todos os vetores de V. Associatividade, você tem que U mais V mais W é a mesma coisa de você somar primeiro U com V, depois com W. Existe o elemento neutro, tá? É o que? O elemento neutro para a soma, ou seja, V mais 0 é igual a V. Para qualquer V dentro desse conjunto, existe o elemento inverso para a soma, então V mais, que a gente denota por menos V, então V mais menos V é igual a 0. Existe o elemento neutro para o produto, né? Ou seja, que nesse caso é o número 1, então 1 vezes V igual a V. K1 vezes K2V igual a K1 vezes K2V. K vezes V mais U igual a KV mais KU. K1 mais K2 vezes V igual a K1 vezes V mais K2 vezes V. Então, o espaço vetorial é um conjunto munido de duas operações que satisfazem todas essas 8 propriedades, certo? Observem que aqui, qual foi o principal ponto? Aí vocês podem dizer, mas é o mesmo conjunto que a gente já tinha visto lá na geometria analítica, é o espaço tridimensional, é o R3? Não. Observem que a noção de espaço vetorial vocês consideram V um conjunto qualquer não vazio. Então, esse conjunto, ele pode ser qualquer coisa, não necessariamente vetores do jeito que a gente está acostumado a ver. Então, vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro o que é que é e o que é que não é um espaço vetorial, certo? Então, para a gente, um dos principais objetivos agora é você saber identificar se um conjunto, né, dotado de duas operações é ou não um espaço vetorial. Então, o primeiro exemplo é o exemplo usual, que é o Rn. Então, o Rn é o conjunto de todas as n-uplas formadas pelo x1, x2 até xn, onde esses x's pertencem a R, com as seguintes operações. Então, você tem aqui x1 até xn mais y1 até yn, você soma cada entrada. Então, é x1 mais y2, x2 mais y2 até xn mais yn. E o produto por escalar é você multiplicar cada entrada pelo número k, certo? Então, k vezes x1 até xn é igual a k vezes x1, k vezes x2, k vezes xn. Esse conjunto dotado dessas duas operações, definidas desta forma, essas duas operações, é um espaço vetorial sobre R. Como é que eu sei que esse conjunto com essas duas operações é um espaço vetorial sobre R?
eu preciso verificar a validade de todas as propriedades para essas duas operações. Então, observem que o que é mais importante você observar quando você está verificando se um conjunto é ou não um espaço vetorial, não é o conjunto por ele próprio, e sim as operações que você está munindo esse conjunto, certo? Então, nesse caso, a gente tem que verificar as propriedades sobre essas duas operações que foram definidas. Então, a primeira propriedade que a gente tem que verificar é a propriedade de comutatividade. Então, U mais V é igual a V mais U para todos os elementos do conjunto. Então, nesse caso, pego aqui dois vetores quaisquer, U e V, né, que eu estou representando por x1 até xn, mais y1 até yn, né, ambos dois elementos do Rn. Somar esses dois caras é somar entrada por entrada. Essa soma em cada entrada é uma soma em R, porque tanto x1 quanto y1 são números reais. Então, essa é a soma de números reais. Já sabe que a soma de números reais é comutativa. Então, em cada entrada você faz a comutatividade. Então, x1 mais y1 é igual a y1 mais x1, até xn mais yn é igual a yn mais xn. E aí, novamente, você sabe que isso aqui é o y1 até o yn mais o x1 até xn. Então, verificamos que a soma é comutativa. Logo após, temos que verificar que a associatividade para a soma. Então, eu pego três elementos quaisquer aqui do Rn. Primeiro somo o x1, xn com o y1, yn, depois com z1, zn. Eu tenho que verificar que isso é a mesma coisa que eu somar o y1 até yn com o z1, zn, depois com x. Então, eu venho aqui, faço essa operação, né? Aqui é somar entrada por entrada, então eu fico com x1 mais y1, depois somo essa entrada com z1. xn, x2 mais y2, depois com z2, até xn mais yn, depois somo com zn. Novamente, né? Essa propriedade de associatividade vale para a soma de números reais. Então, você faz a associação x1 mais y1 mais z1, xn mais yn mais zn. Quebrando novamente, fico com x1, xn mais yn mais z1, zn. Uma observação que pode ser feita aqui nesse momento é que tem uma falta de zelo, digamos assim, a gente tem um excesso de erro com a notação, né? Porque essa soma dentro do Rn é diferente da soma aqui dentro do vetor, né? Tá? Em cada entrada, porque aqui você tem a soma em R, a soma de números reais, e aqui a soma no Rn, que são duas operações distintas. Então é sempre bom ficar atento com essa diferença, tá? Porque a gente está usando o mesmo símbolo para duas operações diferentes. Próxima propriedade é mostrar que existe o elemento neutro para soma, ou seja, existe o zero em V, porque V mais zero é igual a V. De novo, aqui a gente está usando o símbolo zero de número real, mas nesse caso não é o zero número, é o zero, a gente está procurando o elemento que quando a gente soma com todos os outros dá o próprio V, certo? Então não é o zero número. Esse elemento que nós estamos procurando aqui dentro do Rn, que no caso aqui o nosso conjunto V é o Rn, é a UPA, né, formada por a entrada é o zero. Então, quando você pega um vetor qualquer, x1, x2, xn, soma com o vetor 0, 0, 0, todas as entradas são nulas. Então, você está somando cada entrada com zero, e nesse caso é o zero, né, dos números reais,
que é elemento neutro para a soma dos números reais, então você obtém novamente o x1, xn. Então, existe o elemento neutro dentro do Rn, que é esse cara. Aqui existe, a gente tem que garantir que para todo elemento do Rn existe o elemento inverso, ou seja, o elemento que quando eu somo com ele dá o zero. Então, aqui a gente está procurando, se eu tenho x1, x2, x3 até xn, estou procurando o cara, quando eu somo, vai para o vetor 0, 0, 0, 0. Nesse caso, é o vetor formado pelos elementos inversos na soma dos números reais, ou seja, cada entrada aqui vai ser menos a entrada k. Então, se eu tenho aqui x1, menos x1, x2, menos x2, dá xn menos xn. Obviamente, quando eu somo entrada por entrada, eu estou subtraindo aqui, fazendo essa diferença, então vai dar sempre zero, certo? Então, para todo vetor, todo elemento do Rn aqui, o seu inverso é simplesmente a entrada com todas as entradas negativas. Agora, olhando para as propriedades para o produto, aqui eu tenho que 1 vezes V igual a V. Como aqui é o produto por escalar, esse número 1, eu quero mostrar que Rn é um vetor sobre R, aqui é o número 1 mesmo, tá? Dos números reais. Então, quando eu multiplico o número 1 por x1, xn, por definição, é multiplicar o número 1 por cada entrada. Então, 1 vezes x1. Aqui, de novo, a observação sobre a operação. Aqui você tem a operação dentro do Rn e aqui a operação em R, certo? Tá representado pelo mesmo símbolo, porém são operações diferentes. Então, aqui eu tenho 1 vezes x1 dá x1, 1 vezes x2 dá x2, 1 vezes x3 dá x3 e assim vai. 1 vezes xn é igual a xn. Próxima propriedade é mostrar que K1 vezes K2 vezes V é igual a K1 vezes K2 vezes V. Para todo K1 e K2 em R e para todo V em Rn, no caso aqui, tá? Que é o exemplo que a gente está olhando. Então, eu pego aqui K1 vezes K2 vezes um elemento qualquer de Rn. Esse produto, por definição, é multiplicar o K1 vezes K2 em cada entrada, certo? Aqui dentro, né, de cada entrada, aqui é o produto nos números reais, então vale, você pode fazer essa associatividade. Então, fica K1 vezes K2 vezes x1 até K1 vezes K2 vezes xn. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar o K1 pelo vetor K2 vezes x1 até xn, tá? Próxima propriedade, mostrar que K vezes V mais U é igual a KV mais KU, para todo K em R, para todo U e V em Rn. Então, novamente, você vai pegar aqui dois vetores quaisquer. Então, primeiro eu faço a soma desses caras, somar, por definição, é somar entrada por entrada. Então, você faz x1 mais y1 até xn mais yn. E depois eu faço o produto por escalar, que é multiplicar cada entrada pelo número k. Então, eu tenho k vezes x1 mais y1. Aqui, dentro de cada entrada, quando eu estou fazendo esse produto, isso você pode distribuir, né? Então, é k vezes x1 mais k vezes y1. Fazem todas as entradas até a entrada n, k vezes xn mais k vezes yn. Aqui, no próximo passo, você pode quebrar a soma, ou seja, esse vetor é a soma do vetor k vezes x1 até k vezes xn mais k vezes y1 até k vezes yn. E, novamente, você pode, como se estivesse desfazendo a operação, né? Você sabe que esse vetor é o produto do número k pelo vetor x1, xn. E aqui é a mesma coisa, produto do número k pelo vetor y1 até yn, certo? Então, seja k1, k, que tá errado, né? K vezes v mais u é igual a k vezes v
mais K vezes 1. Então, próxima propriedade, verificar que K1 mais K2V é igual a K1V mais K2V. Então, você faz o mesmo procedimento. Você vai multiplicar K1 mais K2 por cada entrada. No próximo passo, você distribui. Então, isso é a mesma coisa que K1 vezes X1 mais K2 vezes X2. Novamente, aqui você pode distribuir porque esse produto é o produto em R, produto de números reais, que a gente já sabe que satisfaz essas propriedades, tá? Então, você faz distribuir em cada entrada. E o próximo passo você verificar que esse vetor é a soma desses dois vetores, K1x1, K1xn mais K2x1 até K2xn, certo? E aqui é K1 desfazendo a operação, né, digamos assim. Então, aqui é K1 vezes x1, x2, xn, que é mais K2 vezes o x1, x2, xn, certo? Então, você pode distribuir também o produto com a soma. Ou seja, o conjunto do Rn satisfaz todas aquelas 8 propriedades que são chamados de axiomas do espaço vetorial, ou seja, todas aquelas 8 propriedades que nós vimos. Então, a gente verificou aqui para o Rn que ele satisfaz todos os axiomas, ou seja, ele é um espaço vetorial sobre R, tá? Então, tudo isso aqui, todas essas 8 condições são chamados de axiomas, tá? E tudo que a gente vai ver daqui para frente parte muito dessas propriedades, porque a base de tudo que a gente vai ver é o espaço vetorial, ou seja, dentro dessa estrutura, tá? Que é o espaço vetorial, dentro desse conjunto, é que a gente vai fazer o estudo, vai partir daí, vai desenvolver daí. Então, a gente vai fazer o estudo de transformações lineares, que é baseado no espaço vetorial, certo? Então, é de suma importância que vocês saibam identificar um espaço vetorial, ou seja, vocês precisam, para identificar um espaço vetorial, vocês precisam verificar se o conjunto dotado da operação de soma e de produto por escalar satisfaz essas propriedades. Outra coisa que vocês devem ficar atentos e observar é sobre a operação de soma e de produto. Como a gente já tem no nosso imaginário o que é a soma e o que é o produto, fica difícil de desassociar da soma de R, né, da soma dos números reais e do produto de números reais. Mas tanto essa soma quanto esse produto podem aparecer de uma forma diferente a depender de quem é o conjunto V. Então, é de suma importância que vocês fiquem atentos a isso. Por exemplo, aqui no Rn, a soma é dada dessa forma, é bem intuitivo, e em alguns casos pode não ser tão intuitivo. Próximo exemplo, vamos considerar que o conjunto V é o conjunto das matrizes M por N com entradas em R, ou o conjunto das matrizes M por N com entradas em C. As operações que nós vamos munir esse conjunto é a operação de soma de matrizes usual, ou seja, A e J, eu somo cada entrada, A e J mais B e J. E o produto por escalar é multiplicar pelo número, nesse caso lambda, pertencente a R, ou seja, qualquer número em R, é multiplicar cada entrada por esse número lambda, tá? Então, esse conjunto, com essas operações de soma e produto por escalar, é um espaço vetorial. Ou seja, essas duas operações satisfazem todos aqueles 8 axiomas. Comutatividade para soma, a associatividade para soma, existência do elemento neutro para soma, que nesse caso é a matriz nula, existência do elemento inverso para soma, que neste caso é a matriz menos A, ou seja, cada entrada é negativa, né, menos A e J, tá? E
Aí tem que verificar todos aqueles outros axiomas para mostrar que esse conjunto é um espaço vetorial. Ou seja, nesse caso, observem a diferença para o caso anterior. Os objetos que você está chamando de vetor muda, certo? Nesse caso, os objetos que você está trabalhando agora são matrizes. Então, a gente pode enxergar uma matriz com um vetor e usar o que a gente já sabe como para o R2 e para o R3, aquela interpretação geométrica que naquele caso é pertinente, você pode ter um pouco dessa intuição e usar para o caso de matrizes, por exemplo, porque é uma estrutura, né? Se você observar, é uma estrutura que satisfaz certas propriedades, e no caso do R3, por exemplo, também uma estrutura que satisfaz essas mesmas propriedades. Então tem uma semelhança entre essas estruturas, certo? O ponto principal aqui é isso. Bom, o próximo exemplo é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Então, esse conjunto também é um espaço vetorial sobre R, com a seguinte soma. Então, considere o polinômio P, A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. E assim vai até AK, x elevado a k. E o polinômio Q é B0 mais B1x mais B2x ao quadrado até BJ, x elevado a j. São dois polinômios quaisquer dentro desse conjunto, tá? Eu defino a soma desses dois polinômios como sendo a soma dos coeficientes, tá? Então, o polinômio P mais Q é o polinômio dado por A0 mais B0, mais A1 mais B1 vezes x, A2 mais B2 vezes x ao quadrado, até AK mais BK vezes x elevado a k. Ok, aí aqui tem uma questão, né? Observe que aqui você vai até a potência k e aqui você vai até a potência j. Se j for igual a k, o polinômio, a soma P mais Q, vai até aqui, né? xk. Só que j pode ser diferente de k, porque você está olhando para o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá? Então, esses caras podem ter graus diferentes. E aí a soma de P mais Q é essa soma até BK mais 1, XK mais 1, mais o BJ, XJ, certo? Então, você vai somar tudo que tiver aqui a mais até chegar no J. Multiplicação por escalar é você multiplicar cada parcela pelo número, tá? Então, lambda P igual a lambda A0, lambda A1, x1, x elevado a 1, mais lambda AK, x elevado a k, certo? Se fosse lambda vezes Q, mesma coisa, lambda vezes B0, ou seja, aqui é genérico, né? Então, esse conjunto com essas duas operações é um espaço vetorial sobre R. Próximo exemplo, conjunto dos números complexos, né? O conjunto de todos os números da seguinte forma, x mais i, y, tá? Esse conjunto é um espaço vetorial sobre R, dotado de que as operações? A soma definida dessa forma, então, você pega esse número complexo mais esse, você soma as partes reais, né? E soma as partes imaginárias. Então, você tem x mais a mais i vezes y mais b. Então, essa soma e esse é o produto por escalar. Você multiplicar por lambda, né, a parte real, e multiplicar também por lambda a parte imaginária, que você pode pensar que é a distributividade, né? Então, esse conjunto com essas duas operações, dessa soma e desse produto por escalar, é um espaço vetorial, ou seja, satisfaz aquele 8 axiomas. Outro exemplo é o conjunto de funções de R em R. Então, considere esse conjunto, são todas as funções de R em R, ou seja,
é uma função de R em R que está aqui dentro desse conjunto. Você pode definir dentro desse conjunto a operação soma dessa forma, ou seja, somar duas funções de R em R é fazer o seguinte: f mais g em x, né, aplicado a x, é f de x mais g de x, certo? Então, a função soma, a função que você obtém de f e g, é a função que a cada elemento, cada número real, associa a soma do f de x mais o g de x. E o produto por escalar é simplesmente você obtém uma nova função, que é a função lambda vezes f, que a cada x associa o lambda vezes f de x, certo? Então, nesse caso aqui, observe que a gente também usa a operação de números reais para definir a operação aqui dentro desse conjunto das funções, certo? Então, essa soma é diferente dessa soma. Aqui você está somando as funções, né? Que somar essas duas funções é obter uma nova função que é definida desta forma, ok? Multiplicar uma função por um número é obter uma nova função de R em R que é definida desta forma, tá? Lambda vezes f de x. Então, esse conjunto com essas duas operações é um espaço vetorial sobre R. Se você pode generalizar um pouco mais e olhar para f de x em V, onde V, x é um conjunto qualquer e V é um espaço vetorial. Ou seja, aqui em x, quando eu digo que é um conjunto qualquer, não necessariamente ele tem uma estrutura algébrica, como é o caso de um espaço vetorial. Ou seja, você não precisa necessariamente ter definido ali alguma operação que satisfaça alguma propriedade, é simplesmente um conjunto. E o contradomínio, aqui sim, é um espaço vetorial. Esse conjunto dotado dessas operações, ou seja, somar aqui f mais g, então a soma de f com g, é uma nova função de x em v, né? Aqui tá até errado um erro de digitação, né? Aqui é x e aqui é v, então f mais g é uma nova função de x em v, dada dessa forma: f mais g de x é igual a f de x mais g de x, onde essa soma agora é a soma que existe dentro desse espaço vetorial V, certo? E o produto também aqui tá errado, né? Que é o conjunto x é o domínio e o espaço vetorial V, um espaço qualquer, né? X qualquer e V qualquer, é o contradomínio. Então, que é lambda vezes f, ou pode ser c, tanto faz, um número qualquer real. Você multiplicar uma função qualquer dentro desse conjunto por um número real, você obtém uma nova função de x em v, tal que lambda f é definida dessa forma: lambda f de x é igual a lambda vezes f de x, onde este produto aqui é o produto que existe dentro do espaço vetorial V. Então, por exemplo, você poderia considerar aqui o x, por exemplo, você poderia considerar o Rn, e o V você poderia considerar o espaço das matrizes. Pode ser, certo? Então, é bem geral esse exemplo. Então, esse conjunto dotado com essas operações é um espaço vetorial. Então, próximo exemplo, considere agora, né, o conjunto V igual a R2, o plano bidimensional, com as seguintes operações. Vou pegar aqui dois elementos quaisquer em R2, AB mais CD, e defino essa soma da seguinte forma: ao invés do usual, que a gente já conhece, né, de somar A com C, depois B com D, eu vou definir essa operação, essa soma de uma forma diferente. Vou pegar aqui A mais D, somar a primeira entrada
desse elemento, mais a segunda entrada desse elemento, depois a segunda entrada, né, de AB, que é B, mais a primeira entrada de CD, que é C. Então, a operação que eu estou definindo é, pego a primeira entrada de um vetor, somo com a segunda entrada do outro, depois a segunda com a primeira. Então, A mais D, B mais C. E o produto por escalar, eu estou definindo ele usual. Lambda vezes AB é igual a lambda vezes A, lambda vezes B. Esse conjunto, com essas duas operações, observe, eu mudei a operação. Ele continua, eu já sei que com aquela operação usual, se eu estivesse somando A, se AB mais CD fosse A mais B, A mais C é B mais D, eu já sei que isso é um espaço vetorial. Nesse caso, continua sendo um espaço vetorial? Não. Por quê? Observe o seguinte. Se eu pego aqui 1 mais 2 mais 3 e 5, 1, 2 mais 3, 5, como essa soma é pegar o número 1 e somar com o 5, né, que é a primeira entrada, e depois pegar o 2 e somar com a primeira entrada aqui, que é o 3. Então, eu obtenho o vetor 6 e 5. Aí, agora eu vou olhar, somar agora ao contrário. 3 e 5 mais 1 e 2. Então, a primeira entrada é somar o 3 com o 2, tá? E depois somar o 5 com o 1. Então, eu tenho 3 mais 2, 5 mais 1. Então, aqui eu obtive o vetor 6 e 5, aqui eu obtive o vetor 5 e 6. Esses dois caras, apesar das entradas terem os mesmos números, são vetores diferentes, tá? São vetores diferentes, porque a gente sabe que dois vetores aqui no R2 são iguais se as entradas são iguais. Então, aqui, se eles serem iguais, aqui tinha que ser 6, aqui 5, aqui 5. E não é o que acontece, né? Então, eles são diferentes, ou seja, a soma não é comutativa. Eu peguei aqui U e V, depois somei V com U e deram vetores diferentes. Então, a soma não é comutativa. Aqui eu não precisaria nem olhar para as outras propriedades. Eu já poderia bater o martelo. Ó, esse conjunto com essas duas operações não é um espaço vetorial, porque ela não satisfaz a comutatividade para a soma. Nesse caso, ele ainda falha em outros axiomas. Ele não é associativo, não existe vetor nulo, e a distribuibilidade da soma por escalar com respeito ao produto, a da soma com respeito ao produto por escalar, também não funciona. Então, nem precisaria olhar para essas outras três, já poderia bater o martelo só com comutatividade. Não é um espaço vetorial. Então, esse exemplo deixa bem claro o quanto a definição de espaço vetorial depende das operações que você está definindo dentro do conjunto. Então, a gente já viu que esse mesmo conjunto R2, com operações diferentes, é um espaço vetorial, tá? Então, tem que ficar bem atento a isso. Ou seja, um espaço vetorial não é só o conjunto, não é só as operações. O espaço vetorial é as três coisas juntas. Então, é a terna: conjunto, soma e produto por escalar. E esse conjunto, satisfazendo aqueles 8 axiomas, é um espaço vetorial. Muitas vezes é importante a gente destacar dentro de um espaço vetorial subconjuntos que, por eles mesmos, são espaços vetoriais que podem ser chamados de espaços vetoriais menores. Por exemplo, se a gente considerar o espaço vetorial R2, né, com a operação soma a usual, então AB mais CD igual a mais B, C mais D, desculpa, aqui não é A mais B não, A mais C, B mais D, e o produto por escalar, né, lambda AB igual a lambda A, lambda B. Então, se eu considerar aqui esse plano com essas duas operações,
Isso é um espaço vetorial, né? Geometricamente a gente tem um plano, pode ser representado aqui pelo plano cartesiano, tá? E eu vou considerar aqui o W como sendo uma reta que passa pela origem, tá? Passa aqui pelo zero. Então, essa reta, ela por si só funciona como espaço vetorial. Por exemplo, se eu somo dois vetores aqui, considero aqui o vetor U e o vetor V, né? O vetor V aqui em rosa, eu tenho que esses dois vetores, a soma desses dois vetores, ainda tá aqui dentro de V, né? Dentro dessa reta. Da mesma forma, quando eu olho para o produto para o escalar, ele mantém a direção. Então, se eu faço lambda U, por exemplo, com lambda menor do que zero, eu sei que esse lambda U ainda está em W, certo? Então, quando eu tenho dois vetores, U e V, em W, a soma ainda continua em W, e se eu multiplico qualquer vetor de W dessa reta por um número, ele ainda continua aqui em W, né? Tanto a soma quanto o produto por escalar conservam a direção. Então, essa noção, né, de manter do conjunto ser fechado para soma e fechado para produto por escalar é o que a gente vai dizer que é um subespaço vetorial, certo? Então, no caso aqui do R2, o R2 é um espaço vetorial e o W a gente vai chamar de subespaço vetorial, porque ele, por si só, é um espaço vetorial, certo? Ou seja, considere V um espaço vetorial sobre K, onde K é R ou C, um subconjunto não vazio W é dito um subespaço vetorial se satisfaz as seguintes propriedades, ou seja, é fechado para soma, se U e V em W, para quaisquer U e V em W, você tem que a soma desses vetores ainda permanece em W, e se lambda pertence a K e V pertence a W, ou seja, lambda é um número real complexo, então lambda vezes V pertence a W, fechado para soma e fechado para produto por escalar. Temos que um subespaço vetorial de um espaço vetorial V é um subconjunto que ele próprio é um espaço vetorial com as mesmas operações, ou seja, a observação aqui é que essa operação de soma de produto não muda, é a mesma operação que já estava definido no espaço vetorial V. Né? O que a gente observa, o que você tem que observar é se quando a gente faz essa soma e quando a gente faz esse produto, você ainda permanece dentro do conjunto W, ok? Porque como a soma e o produto é o mesmo, elas já satisfazem aqueles axiomas, inclusive dentro de W, tá? Então, o que a gente precisa agora observar é se fechado, tanto a soma quanto o produto são fechados para W, tá? Então, outra observação é que a gente pode olhar para essas duas condições de subespaço como uma única condição, que W é um subespaço vetorial, se para todo U e V em W e alfa e beta em K, temos que alfa U mais beta V pertence a W. Se W é um subespaço vetorial, então o vetor nulo pertence a W. Esse problema é verdadeiro, mas de fato, se W é um subespaço vetorial, você sabe que ele é fechado, por exemplo, para produto por escalar e para soma, certo? Então, por exemplo, se você pegar qualquer vetor de W e multiplicar pelo zero, como ele é fechado produto por escalar e esse produto dá o zero, então o zero pertence a W. A recíproca não é verdadeira, obviamente, né? Só a garantia de que o zero está em W não implica necessariamente que ele é um subespaço vetorial. Exemplos. Considere V um espaço vetorial e fixemos um vetor, né, desse espaço. Então, o conjunto que é todos os múltiplos desse vetor, ou seja, alfa V
com alfa em R é um subespaço vetorial em R. Então, o que a gente precisa verificar? Que alfa dados que dados U e V aqui, né, você tem é fechado para soma e fechado para o produto. Então, dois vetores quaisquer aqui é denotado dessa forma, né? São múltiplos de V. Então, aqui você tem alfa V mais beta V, ambos vetores em W. Essa operação você pode, distributiva, né? Então, você tem que isso é a mesma coisa que alfa mais beta vezes V, ou seja, pertence a W, porque é um número, um múltiplo de V. E lambda vezes alfa V é igual a lambda vezes alfa vezes V, que é um múltiplo de V, então está em W, certo? Então, para verificar que é um subespaço vetorial, você precisa verificar se a soma é fechada, ou seja, quando eu somo dois vetores de W, esse vetor ainda permanece em W, e se você está multiplicando por um escalar um vetor de W, esse novo vetor ainda permanece em W. Okay? Outro exemplo é, considere V o conjunto das matrizes N por N, então W, que é o conjunto das matrizes triangulares superiores, é um subespaço de V. Então, o que é que a gente precisa verificar? Que quando eu somo duas matrizes triangulares superiores, elas ainda, essa soma, né, o resultado ainda continua sendo uma matriz triangular superior, e quando eu multiplico por um escalar, também mantenha essa propriedade. Então, como a gente já sabe, a soma de triangulares superior é uma matriz triangular superior, e o produto também não altera essa condição. Então, esse W é um subespaço do espaço das matrizes N por N. O conjunto de soluções de uma equação AX igual a zero para uma matriz M por N é um subespaço de Mn1, ou seja, os vetores X aqui é uma matriz coluna, né? Tem N linhas em uma coluna. Isso aqui nada mais é do que um sistema linear homogêneo, tá? Então, o conjunto de soluções desse sistema, ou seja, desta equação, é um subespaço vetorial. Então, o que a gente precisa verificar? Que, dada duas soluções, a soma dessas duas soluções ainda é uma solução, e quando eu pego uma solução e multiplico por um número, continua sendo uma solução. Então, se eu tenho x e y soluções dessa equação, então ax é igual a zero e ay é igual a zero, ambos satisfazem a equação. Então, quando eu somo, ou seja, para eu verificar que ele é uma solução, a soma é uma solução, eu preciso verificar se ax mais y é igual a zero. Então, a vezes x mais y é igual a ax mais ay. Ax é zero e ay é zero. A soma da matriz nula com a matriz nula dá a própria matriz nula. Ou seja, x mais y também é solução. Se lambda pertence a R, então a vezes lambda x é igual a lambda vezes ax. X é a solução, então ax é zero, então lambda vezes zero dá zero, ou seja, lambda x também é solução. Portanto, esse conjunto de soluções é de fato um subespaço vetorial do espaço vetorial das matrizes M de tamanho N por 1. Considere você tem aqui, pode considerar o espaço das funções, como a gente já tinha visto, isso é um espaço vetorial, né, com a soma de funções do produto. O conjunto das funções de R em R que são contínuas é um subespaço vetorial, porque a soma de funções contínuas é contínua e o produto, por se falar de uma função contínua, ainda continua sendo uma função contínua. O exemplo que eu apresentei para vocês, né, planos e retas que contêm a origem são subespaços de R3. Eu fiz para o R2, né? A gente verificou que no plano, uma reta é um subespaço, aqui é a mesma noção, só que para uma dimensão maior. Além das retas, né? Quando você está no R3, além das retas, os planos também são subespaços,
que contém a origem, você precisa passar pelo zero. Então, esse plano, por exemplo, é um subespaço de R3, essa reta é um subespaço de R3, esse plano não é um subespaço de R3, porque esse é um plano que não passa pela origem, tá? Ele é um plano que passa pelo número 2, não contém o 000, né? Porque 0 mais 0 mais 0 é diferente de 2, obviamente, então não é um subespaço. Para ser, precisa passar pelo zero. E aqui também não é um subespaço. Por quê? Porque não passa pela origem. Para lambda igual a zero, você passa pelo 001. Então, também não é um subespaço vetorial do R3. Tá? Outro exemplo é, considere H, conjunto dos vetores R e N, tais que A1x1 mais A2x2 mais a nxn é igual a zero, onde esses AIs são números reais fixados, certo? Então, eu escolho N números reais e olho para esse conjunto, ou seja, esse conjunto H depende desses números, certo? Olho para essa soma e vejo se isso é igual a zero. Esse conjunto é um subespaço vetorial do Rn. Ou seja, eu tenho que verificar que ele é fechado para a soma ou para o produto. Considere aqui, se x1, xn pertence a H, y1, yn pertence a H, alfa e beta em R, eu tenho que verificar se A1, alfa x1, ou seja, eu usei aquela observação, né? Que eu preciso só olhar para o alfa x1, xn mais beta y1, yn, tem que verificar que isso está em H, ok? Então, para eu verificar que está em H, eu preciso verificar que satisfaz essa equaçãozinha, tá? Então, eu tenho aqui A1, olho para o A1, alfa x1 mais beta y1, mais AN, alfa xn mais beta yn. Isso aqui é igual a alfa, boto o alfa em evidência, né? Então, fica A1x1 mais A2x2 mais a nxn. Coloco as parcelas de beta em evidência, boto beta em evidência. Então, aqui vem as parcelas que estão multiplicadas pelo beta, A1y1 até a nyn. Como x1, xn pertence a H, a gente sabe que essa soma é igual a zero. A mesma coisa para o y1, yn. Eu sei que essa soma é igual a zero. Logo, 0 mais 0 igual a zero. Portanto, a soma de alfa x1, xn mais beta y1, yn pertence a H. Portanto, H é subespaço de Rn, tá? Além disso, você pode ainda verificar algumas propriedades para subespaços vetoriais, algumas coisas interessantes. Então, a primeira observação, primeiro lema é: se você tem V, um espaço vetorial, e W1, W2 subespaços de V, a interseção desses dois subespaços ainda é um subespaço de V, certo? Então, a partir de alguns subespaços conhecidos, você consegue obter novos subespaços. O primeiro dele é, se você conhece dois subespaços de um espaço vetorial, você consegue obter um novo, que é obtido a partir da interseção desses dois, certo? Para verificar, então vou verificar que ele é não nulo, então vou observar que o vetor nulo pertence a W1 e W2, né? W1 obrigatoriamente tem que ter o vetor nulo, e o W2 também tem o vetor nulo, então, obviamente, o vetor nulo está na interseção. E aí tem que verificar se ele é fechado para a soma por produto por escalar, seja que é aquela observação que a gente viu. Então, eu tenho U e V na interseção, ou seja, implica que alfa U mais beta V pertence à interseção, certo? O que acontece? Se você tem o e V na interseção, você tem que o U e V pertence a W1, então alfa U mais beta V pertence a W1, da mesma forma que alfa U mais beta V pertence a W2,
consequentemente ele pertence à interseção. Então a interseção é um subespaço vetorial de V, tá? Na próxima aula a gente vai ver como obter, continuar com o estudo de subespaços vetoriais, como encontrar novos subespaços vetoriais. Um exemplo onde podemos aplicar o lema que a gente viu anteriormente é o seguinte: provar que o conjunto das matrizes diagonais é um subespaço do conjunto do espaço vetorial das matrizes quadradas de tamanho M. Então, considere aqui W1, conjunto das matrizes triangular superior, certo? A gente já viu que esse conjunto é um subespaço de MN. E considere W2 o conjunto das matrizes triangulares inferior. Esse cara também, pelos mesmos argumentos que você provou que W1 é subespaço, você pode verificar que W2 é um subespaço de MN. E a interseção desses dois subespaços é exatamente o conjunto das matrizes diagonais. E, aplicando o lema, nós podemos concluir que esse conjunto é um subespaço vetorial, ok? Então, o lema acaba sendo uma outra forma de mostrar que um conjunto é um subespaço vetorial, ok? Ao contrário da interseção, que a gente garante que a interseção de dois subespaços é um subespaço, para a união isso nem sempre é verdade. Ou seja, a união de subespaços nem sempre é um subespaço vetorial, ok? Por exemplo, considere o W1 igual ao conjunto do R2, subconjunto do R2, cuja primeira entrada é não nula, a segunda entrada é sempre nula. Isso é um subespaço de R2. Considere W2 um conjunto bem semelhante, só que a primeira entrada é nula e a segunda entrada varia em R. Esse cara também é um subespaço de R2, porém, você pode verificar que ele não é, a união desses dois conjuntos não é um subespaço. Por exemplo, note que o elemento 2 e 0 pertence à união, certo? Ok. O elemento 0 e 2 também pertence à união, porém a soma desses dois elementos dá o vetor primeira entrada 2, segunda entrada 2. Esse cara não é um subespaço, não pertence à união de W1 e W2, certo? Porque para pertencer à união, como aqui é o vetor 2, 2, para pertencer à união ele tinha que ser, né, ou dessa cara ou dessa. Como não é de nenhuma das duas formas, ou seu vetor nulo, né, 0, 0. Ele não pertence à união, ou seja, a união não é fechado para soma, logo não pode ser um subespaço vetorial. Ok? Então, interseção é sempre subespaço vetorial, porém união nem sempre é um subespaço. Outra forma que a gente tem de criar novos subespaços é fazendo a soma desses dois conjuntos. Então, o que é a soma de dois subespaços? Então, considere V um espaço vetorial. Se W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, então a soma W1 mais W2, que é simplesmente é o conjunto formado pela soma dos elementos de W1 com os elementos de W2, tá? Esse conjunto é um subespaço vetorial de V. Então, o subespaço é onde essa soma, lembrando, onde essa soma é a soma definida no conjunto, no espaço vetorial V, certo? Então, quando eu pego, portanto, lembrando que W1 e W2 são subconjuntos de V, então você pode estar bem definido essa soma aqui, então você faz W1 mais W2, é um elemento desse conjunto, e esse conjunto é um subespaço vetorial, certo? Para verificar que ele é um subespaço, você tem que verificar que a soma é fechada para a soma e fechada para o produto. Obviamente, né, a soma já é pela própria definição. E o produto, você tem que verificar que ele é a soma de um cara que está em W1 com um cara que está em W2. Basta você somar sempre com o vetor nulo, tá? Porque o W1, o W1 está contido nesse conjunto e o W2 também está contido nesse conjunto. Então, o subespaço acima é chamado de soma dos subespaços W1 e W2. Exemplo, a soma de duas retas concorrentes que passam pela origem
em R3 é um plano que passa pela origem, ou seja, quando você soma duas retas concorrentes, ou seja, nesse caso, dois subespaços do R3, tá? Essa soma desses dois subespaços gera um plano que passa pela origem, e a gente sabe que planos do R3 que passam pela origem são subespaços vetoriais, tá? Então, os vetores diretores dos planos são os vetores do plano, são os vetores diretores de cada reta. A soma dos subespaços das matrizes triangulares superior e inferior ao espaço das matrizes quadradas. De fato, considere aqui, vou fazer um esboço da demonstração para o caso 2×2. Não considere aqui W1 o conjunto o subespaço das matrizes triangulares superior, W2 o subespaço das matrizes triangulares inferior. A soma, né, pela proposição, a gente viu que a soma desses dois subespaços ainda é um subespaço. Se ele é um subespaço, ele é um subconjunto, né, do M2. Ok? Então, mostramos que W1 mais W2 está contido em M2. Para provar a igualdade, eu tenho que provar agora que o M2 está contido na soma. Então, para verificar isso, você tem aqui o seguinte: uma matriz qualquer do M2, né, uma matriz quadrada, A, B, C, D, 2×2, você pode escrever ela da seguinte forma: ela é A sobre 2, B, 0, D sobre 2, que é uma matriz triangular superior, somar com a matriz A sobre 2, D sobre 2, C, 0, que é uma matriz triangular inferior, certo? Então, você pode escrever uma matriz qualquer, 2×2, como sendo a soma de uma triangular superior com uma triangular inferior. Logo, o conjunto das matrizes 2×2 está contido no W1 mais W2, consequentemente, eles são iguais, certo? Mostrou essa inclusão. Em inclusão contrária, você conclui que esses dois caras são iguais. Para a soma, a gente ainda pode especificar uma soma especial, que é a que a gente chama de soma direta. Diremos que o espaço vetorial V é soma direta dos subespaços W1 e W2, se V é igual a W1 mais W2, e a interseção desses dois subespaços é simplesmente o vetor nulo. Detonamos, a gente denota sempre o V, quando é soma direta de W1 mais W2, como a soma inscrita num círculo, né? Esse símbolo, tá? Então, no exemplo que a gente viu, o espaço das matrizes quadradas não é soma direta das matrizes triangulares. Por quê? Você tem aqui W1, você tem que olhar, a gente já viu que o espaço das matrizes quadradas é igual à soma, a gente precisaria agora, para verificar se é soma direta, olhar para a interseção. Então, você tem W1 e W2 são esses conjuntos, a gente já viu que o M2 é a soma deles dois, então precisamos verificar aqui a interseção. A interseção não é simplesmente o vetor nulo, né? Nessa interseção, você tem as matrizes, todas as matrizes diagonais, certo? Todas as matrizes diagonais estão tanto em W1 como em W2. Então, essa interseção é muito maior do que só o vetor nulo, portanto, o M2 não é soma direta de W1 e W2, tá? Um exemplo de um espaço vetorial que é soma direta de dois subespaços é o R2. O R2 é a soma direta dos eixos OX e OY. Então, o eixo OX é o conjunto de todos os pares x0, com x em R, e o OY são os pares 0y, com y em R. Então, todo vetor do R2, xy, pode ser escrito como soma do vetor do par x0 com o par 0y. E a interseção do eixo x com o eixo y é exatamente o vetor 0, 0, né? A origem. Então, o R2 é soma direta desses dois subespaços. Lembrando que o OX é uma reta que passa pela origem, então é um subespaço do R2, e o OY também é uma reta que passa pela origem, é um subespaço vetorial do R2. Então, conclusão, o R2 é soma direta desses dois eixos, tá?
Então, por hoje finalizamos por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre base e dimensão. A dimensão, principalmente, tanto o conceito de base quanto o conceito de dimensão, vocês já tiveram contato quando na geometria analítica, né? Como eu falei, porque quando a gente pensa no plano, a gente sabe que o plano é a soma direta, né, desses dois eixos, e a gente sabe que a dimensão dele é 2. Quando a gente pensa no espaço, a gente sabe que o R3 é a soma dos 3 eixos, OX, OY, OZ, e que a base, a dimensão desse espaço é 3. Então, na próxima aula, a gente vai rever esses conceitos, né, formalizar esses conceitos e ver como verificar qual a dimensão de um subespaço, o que é a dimensão do subespaço, o que é a base ou a dimensão de um espaço e o que é a base de um espaço vetorial, tá? Consequentemente de um subespaço, ok? Até o próximo vídeo.